Lista Mania, o canal que lista o mundo. A Segunda Guerra Mundial foi um dos conflitos mais catastróficos da história da humanidade e envolveu as principais potências mundiais da época. Durante esses anos, o mundo testemunhou uma guerra total, com batalhas terrestres, aéreas e navais ocorrendo em vários lugares do planeta. Ao todo, estima-se que a Segunda Guerra Mundial tenha causado a morte de cerca de 70 milhões de pessoas, incluindo civis e militares. O conflito deixou um rastro de destruição, com cidades inteiras arrasadas e economias destruídas. Mas também trouxe mudanças significativas, como a queda do imperialismo europeu, o surgimento de dois superpoderes, Estados Unidos e União Soviética, a criação da Organização das Nações Unidas e a consolidação dos direitos humanos como um valor universal. Ao longo dos anos, muitas histórias e curiosidades surgiram sobre a Segunda Guerra Mundial, algumas delas bastante inusitadas. É sobre esses fatos pouco conhecidos que vamos falar neste vídeo. 1. O submarino 1206. O submarino alemão 1206 é um exemplo curioso das muitas coisas que podem dar errado durante a guerra. Em abril de 1945, o U-1206 navegava no Mar do Norte, quando um de seus tripulantes, o comandante do sistema de sanitários, tentou usar o vaso sanitário. No entanto, ele não estava familiarizado com o sistema de válvulas do vaso e acabou abrindo a válvula errada. Como resultado, uma grande quantidade de água do março invadiu o submarino, danificando vários sistemas críticos. A tripulação tentou desesperadamente controlar os danos, mas não conseguiram evitar que o submarino afundasse. Todos os tripulantes foram obrigados a abandonar a embarcação e muitos deles morreram durante a tentativa de fuga. 2. Pombos e bombas. Durante a Segunda Guerra Mundial, os pombos também foram usados em outro tipo de operação: a guiagem de mísseis. Eles eram mantidos em pequenos compartimentos dentro do míssil, e a imagem associada ao alvo era projetada na tela em frente a eles. O pombo então tentaria encontrar essa imagem em sua mente e dirigir o míssil em direção ao alvo. Embora possa parecer incrível, a técnica de guiagem de mísseis por pombos realmente funcionava em alguns casos. No entanto, essa técnica foi rapidamente superada com o avanço da tecnologia e o surgimento de sistemas mais avançados de guiagem de mísseis. 3. Um alemão da NASA. Wernher von Braun é um nome famoso na história do programa espacial americano, sendo um dos principais engenheiros por trás do desenvolvimento do foguete Saturn V, que levou os astronautas da NASA à Lua. No entanto, sua história antes disso é controversa e levanta questões éticas importantes. Von Braun trabalhou para o exército nazista e desenvolveu mísseis balísticos V-2, que foram usados para atacar cidades aliadas. Após a guerra, ele foi trazido para os Estados Unidos como parte da Operação Paperclip, um programa secreto que trouxe cientistas e engenheiros alemães para trabalhar nos Estados Unidos em projetos militares e espaciais. Von Braun se tornou um dos principais engenheiros da NASA e ajudou a desenvolver o programa espacial americano. 4. Queda livre. O caso de Nicholas Alquemeide é realmente impressionante e desafia todas as probabilidades. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele era um piloto britânico que estava voando em uma missão sobre a Alemanha quando seu avião foi atingido por fogo inimigo. O avião começou a cair em chamas e Alquemeide tentou desesperadamente saltar com seu paraquedas, mas ele não abriu. Em uma fração de segundo, ele tomou uma decisão corajosa e desesperada. Saltou do avião sem seu paraquedas. Ele caiu em queda livre por cerca de 6.000 metros antes de aterrissar em uma pilha de neve macia. Incrivelmente, ele sobreviveu com apenas algumas escoriações. 5. Um país estratégico. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Islândia era um país neutro, mas estrategicamente localizado no meio do Oceano Atlântico, entre a América do Norte e a Europa. Com isso em mente, os Estados Unidos planejaram secretamente uma invasão da Islândia em 1940, com o objetivo de estabelecer bases militares estratégicas no país. A operação militar foi chamada de Operação Fork, e consistiu em uma força-tarefa de 10.000 soldados americanos, com a intenção de invadir a Islândia sem encontrar resistência.
No entanto, antes que a invasão pudesse ocorrer, a Grã-Bretanha assumiu a responsabilidade pela defesa da Islândia e enviou tropas para o país. 6. Os verdadeiros bastardos inglórios. Os bastardos inglórios, também conhecidos como os Filhos da Sujeira, foram uma unidade de paraquedistas americanos que operaram na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Eles eram conhecidos por seu comportamento indisciplinado, sua falta de respeito pelas autoridades militares e seu trabalho sujo nos bastidores da guerra. Mas, apesar de sua reputação duvidosa, eles eram altamente eficazes em suas missões, muitas vezes realizando tarefas que outras unidades não podiam ou não queriam fazer. 7. Cães e bombas. A União Soviética desenvolveu uma técnica incomum e desumana para tentar derrotar os tanques alemães: o uso de cães como armas de guerra. A ideia era treinar cães para atacar os tanques inimigos e colocar bombas na parte inferior do veículo. Para isso, os cães foram ensinados a associar a parte inferior dos tanques com comida, e quando se aproximavam do veículo, os explosivos eram liberados. No entanto, o plano não funcionou como esperado. Quando os cães foram usados pela primeira vez em combate, muitos ficaram assustados com o barulho e a explosão das bombas, e fugiram de volta para as trincheiras soviéticas. 8. O Senhor dos Anéis e da Guerra. J.R.R. Tolkien, conhecido por escrever a saga O Senhor dos Anéis, teve sua vida profundamente influenciada pela Segunda Guerra Mundial. Tolkien serviu como oficial no exército britânico durante a guerra, e sua experiência em batalha e convivência com outros soldados foram essenciais para a construção de seus personagens e histórias. Durante seu serviço, Tolkien testemunhou muitas mortes e destruição, e isso foi uma fonte de inspiração para a construção de seus mundos ficcionais. 9. O navio de gelo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados tiveram uma ideia ousada para criar uma embarcação feita de gelo para combater os submarinos alemães no Atlântico Norte. O projeto propunha a construção de um navio feito de um material chamado picrete, uma mistura de água e serragem congelada, que é muito mais resistente do que o gelo normal. No entanto, apesar dos esforços, o projeto acabou sendo cancelado devido a dificuldades técnicas e logísticas na sua construção, e nunca chegou a ser implementado na guerra. Ainda assim, o projeto é lembrado como uma das ideias mais inovadoras e ousadas da Segunda Guerra Mundial. 10. A caneta da guerra. László Biró, um jornalista húngaro, observou que as canetas tinteiro tinham muitos problemas em altitudes elevadas, especialmente o fato de que a tinta escorria e vazava. Para resolver esse problema, ele teve a ideia de criar uma caneta com uma esfera que girasse livremente na ponta e transferisse tinta para o papel. Em 1944, Biró vendeu sua patente para Marcel Bich, um empresário francês, por $2 milhões. Bich viu o potencial da caneta esferográfica para o mercado de consumo e, em 1949, lançou a caneta Bic. E essas foram algumas curiosidades inusitadas da Segunda Guerra Mundial. É impressionante ver como um conflito tão trágico e devastador pode gerar histórias tão interessantes e surpreendentes. Espero que tenha gostado do vídeo e que tenha aprendido algo novo. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para mais conteúdo como esse. Obrigado e até o próximo vídeo.